Olá, minha amiga, olá, meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 16, que diz não se pode servir a Deus e a Manon, numa clara referência sobre espiritual e material, né? Dando uns alertas sobre o materialismo, e hoje nós vamos estudar sobre o emprego da riqueza. Vamos para o texto. Não podeis servir a Deus e a Manon. Esqueci de dizer que são instruções dos Espíritos, então a gente tem comunicados, essa primeira comunicação. Guardar bem isso em lembrança, vós a quem o amor do ouro domina, vós que venderíeis a alma para possuir tesouros, porque eles permitem vos eleveis acima dos outros homens e vos proporcionam os gozos das paixões. Não podeis servir a Deus e a Manon. Isso é muito sério, hein? Se, pois, sentis vossa alma dominada pelas cobiças da carne, dai-vos pressa em alijar o jugo que vos oprime, porquanto Deus, justo e severo, vos dirá: que fizeste, ecônomo, infiel, dos bens que te confiei? Esse poderoso móvel de boas obras exclusivamente o empregaste na tua satisfação pessoal? Qual, então, o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Procurai nestas palavras, amai-vos uns aos outros, a solução do problema. Elas guardam o segredo do bom emprego das riquezas. Aquele que se acha animado do amor do próximo tem aí toda traçada a sua linha de derivado na caridade está, para as riquezas, o emprego que mais apraz a Deus. Não nos referimos, é claro, a essa caridade fria e egoísta, que consiste em a criatura espalhar ao seu derredor o supérfluo de uma existência dourada. Referimos-nos à caridade plena de amor, que procura a desgraça e a ergue, sem a humilhar. Rico, dá do que te sobra, faze mais, dá um pouco do que te é necessário, porquanto o de que necessitas ainda é supérfluo, mas dá com sabedoria. Não repilas o que se queixa, com receio de que te engane, vai às origens do mal. Alivia, primeiro, em seguida, informa-te, e vê se o trabalho, os conselhos, mesmo a afeição não serão mais eficazes do que a tua esmola. Difunde em torno de ti, como os socorros materiais, o amor de Deus, o amor do trabalho, o amor do próximo. Coloca tuas riquezas sobre uma base que nunca lhes faltará e que te trará grandes lucros, a das boas obras. A riqueza da inteligência deves utilizá-la como a do ouro. Derrama em torno de ti os tesouros da instrução, derrama sobre teus irmãos os tesouros do teu amor e eles frutificarão. É a mensagem do espírito Cheverus, em Bordeaux, 1861. Então começa a dar dicas preciosas de como empregar a riqueza que a gente tem, né? Essa caridade de dar o que sobra não é uma caridade muito caridade, né? Porque você está dando o que sobra. Eu vou doar as roupas velhas que estão no meu guarda-roupa. Você está fazendo, você doar, claro que vai ajudar as pessoas, obviamente, mas assim, para você está fazendo um limpa no seu armário. Ponto. É muito mais interessante a caridade que você pode fazer numa conversa, numa visita num doente, numa instrução, ajudar a pessoa a entender melhor sobre determinado assunto, ensinar uma profissão e tantas outras coisas, né? Às vezes você não pode dar nada para uma pessoa em condição de rua, naquele momento, mas você pode dar um sorriso, uma boa noite, um respeito, conversar. Tente conversar com esses irmãos e irmãs, você vai descobrir muita coisa interessante sobre eles, e eles que são acostumados a serem tratados como coisas, lixos, ou uma pedra no caminho, a mesma coisa, eles vão ficar até gratos. Olha que absurdo. Eles ficam com gratidão porque você conversou com eles, porque você olhou nos olhos deles. Olha a que ponto que a pessoa que está na rua chega. E na verdade você não faz nada de extraordinário, você está tratando com um ser humano, só isso. Você não está fazendo aquela coisa maravilhosa, você está fazendo o mínimo, que é respeitar uma pessoa por quem ela é, né? Mas vamos continuar aqui. Quando considero a brevidade da vida, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação de que é para vós objeto o bem-estar material, ao passo que tão pouca importância dais ao vosso aperfeiçoamento moral. A que pouco ou nenhum tempo consagrais e que, no entanto, é o que importa para a eternidade. Dir-se-ia, diante da atividade que desenvolveis, tratar-se de uma questão do mais alto interesse para a humanidade.
quando não se trata, na maioria dos casos, senão de vos pordes em condições de satisfazer a necessidades exageradas, a vaidade, ou de vos entregardes a excessos. Que de penas, de amofinações, de tormentos cada um se impõe, que de noites de insônia para aumentar haveres muitas vezes mais que suficientes. Por cúmulo de cegueira, frequentemente se encontram pessoas escravizadas a penosos trabalhos, pelo amor imoderado da riqueza e dos gozos que ela proporciona, a se vangloriarem de viver uma existência dita de sacrifício e de mérito, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmas. Insensatos, credes, então, realmente, que vos serão levados em conta os cuidados e os esforços que despendeis movidos pelo egoísmo, pela cúpides ou pelo orgulho, enquanto negligenciais do vosso futuro, bem como dos deveres que a solidariedade fraterna impõe a todos os que gozam das vantagens da vida social. Unicamente no vosso corpo haveis pensado, seu bem-estar, seus prazeres foram o objeto exclusivo da vossa solicitude egoística. Por ele, que morre, desprezastes o vosso espírito, que viverá sempre. Por isso mesmo, esse senhor tão amimado e acariciado se tornou o vosso tirano, ele manda sobre o vosso espírito, que se lhe constituiu escravo. Seria essa a finalidade da existência que Deus vos outorgou? No Espírito Protetor, mensagem dada em Cracóvia, 1861. É bem interessante. Acho que dispensa apresentações, né? A pessoa assim, se enrola a trabalhar mais do que pode, acaba morrendo de doenças geradas por esse estresse violento o tempo todo e ainda acha que está fazendo certo. Olha só, eu estou construindo, eu estou... Na verdade, é um escravo do dinheiro. Ponto. Não tem absolutamente nenhum ponto, digamos assim, positivo ou de meritório sobre isso. Olha, você trabalha para se sustentar e ter uma vida confortável. Beleza, acima disso você está se matando porque você quer. Sabendo que você é um espírito que está encarnado e daqui a pouquinho esse dinheiro todo não vai servir para nada. Por que você se coloca nessa situação de se matar? Por causa do dinheiro, né? E o último item de hoje. Sendo o homem o depositário, o administrador dos bens que Deus lhe pôs nas mãos, contas severas lhe serão pedidas do emprego que lhes haja ele dado, em virtude do seu livre-arbítrio. O mau uso consiste em os aplicar exclusivamente na sua satisfação pessoal. Bom é o uso, ao contrário, todas as vezes que deles resulta um bem qualquer para outrem. O merecimento de cada um está na proporção do sacrifício que se impõe a si mesmo. A beneficência é apenas um modo de empregar-se a riqueza. Ela dá alívio à miséria presente, aplaca a fome, preserva do frio e proporciona abrigo ao que não o tem. Dever, porém, igualmente imperioso e meritório é o de prevenir a miséria. Tal, sobretudo, a missão das grandes fortunas, missão a ser cumprida mediante os trabalhos de todo gênero que com elas se podem executar. Nem, pelo fato de tirarem desses trabalhos legítimo proveitos que assim as empregam, deixaria de existir o bem resultante delas, porquanto o trabalho desenvolve a inteligência e exalça a dignidade do homem, facultando-lhe dizer, altivo, que ganha o pão que come, enquanto a esmola humilha e degrada. A riqueza concentrada em uma mão deve ser qual fonte de água viva que espalha a fecundidade e o bem-estar ao seu derredor. Ó vós, ricos, que a empregardes segundo as vistas do Senhor, o vosso coração será o primeiro a dessedentar-se nessa fonte benfazeja. Já nesta existência fruireis os inefáveis gozos da alma, em vez dos gozos materiais do egoísta, que produzem no coração vazio. Vossos nomes serão benditos na terra, e quando a deixardes, o soberano Senhor vos dirá como na parábola dos talentos. Lembra dela? Bom e fiel servo, entra na alegria do teu senhor. Nessa parábola, o servidor que enterrou o dinheiro que lhe fora confiado é a representação dos avarentos, em cujas mãos se conserva a improdutiva riqueza. Se, entretanto, Jesus fala principalmente das esmolas, é que naquele tempo e no país em que ele vivia não se conheciam os trabalhos que as artes e a indústria criaram depois e nas quais as riquezas podem ser aplicadas utilmente para o bem geral. A todos os que podem dar, pouco ou muito, direi, pois, dá esmola quando for preciso, mas, tanto quanto possível, convertei-a em salário, a fim de que aquele que a receba não se envergonhe dela. Que lindo! Fenelon, mensagem em Argel, 1860. Mais claro, impossível, né? E a gente vê, neste momento, que o mercado, o Deus mercado,
fica apreensivo porque o novo presidente vai tratar das pessoas, dos mais de 30 milhões que têm fome. Mas esse mercado não ficou apreensivo quando morreu 600 mil de Covid, não ficou apreensivo nas irresponsabilidades fiscais do atual governo, não ficou apreensivo com um monte de coisa. Mas quando fala que vai ajudar pobre a não ter fome, o mercado fica apreensivo. Para que serve essa riqueza nas mãos de tão poucos? Né? E a gente sabe que na pandemia aumentou absurdamente o número de bilionários no planeta. Aqui no Brasil também, se não me engano, 20 foram criados, 20 se tornaram bilionários na pandemia, onde a maior parte das pessoas empobreceu. Né? Então a riqueza, se não servir para o conforto e para melhorar, né, a condição das pessoas, não serve para nada. Que lindo isso, né? Quando possível, convertê-la em salário, para que quem receber não se envergonhe dela. Ou seja, as pessoas não querem esmola, não querem auxílio, quer uma vida digna, com um emprego, com um salário, né? Todo mundo está em busca disso, ninguém está em busca de ficar pendurado em auxílio governamental, ou seja lá o que for. Todo mundo quer uma vida digna, mas aí os patrões precisam começar a pagar decente, né? Não adianta você lucrar 90% e pagar uma miséria para os seus funcionários. Para que serve essa riqueza? Para comprar mais e mais e ampliar a fábrica e se achar que você é o maravilhoso da balachita, que dá emprego para uma cidade inteira? Dá emprego miserável para uma cidade inteira, que atravanca o desenvolvimento dessa cidade. Agora, e se você pagasse o justo, distribuísse melhor os lucros que os próprios funcionários dão aí para você, para sua empresa? Não seria melhor todo mundo evoluir mais, todo mundo ter mais condições, ter uma vida mais confortável e tudo mais? Qualidade de vida de todo mundo melhor. Então, assim, o segredo não é no acúmulo, o segredo é na distribuição. A isso se chama justiça social. Então, para quem acha que o espiritismo não fala sobre isso, não pode falar de política no espiritismo, na doutrina espírita, é 100% política, é 100% sobre o nosso dia a dia, não é uma coisa esotérica que vai falar só no mundo espiritual. No mundo espiritual a gente conhece, estuda, mas quando a gente estiver do lado de lá, a gente vai se aprofundar no tema, mas nós temos muita coisa para consertar no mundo material aqui, e é isso que a doutrina nos traz e nos propõe, uma renovação de cada um de nós. Esse é o objetivo da doutrina espírita. Não é religião, não é para ficar enchendo linguiça, fazendo palestrinha em congressos maravilhosos, ou ficar com cara de bonitinho, né, de falar coisas bonitas, pomposas. Não, isso não é espiritismo. Isso é outra coisa, é vaidade, tem tudo menos o espiritismo. O espiritismo é isso. Ele vai nos apontar os caminhos que a gente tem que se modificar aqui no dia a dia. No próximo episódio, nós vamos falar sobre desprendimento dos bens terrenos. Eu te espero como sempre. Até o próximo. Tchau!